A minha saudação com a gloriosa paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Sales. Também com a mesma saudação, com a glória do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus, para os nossos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes, telespectadores do 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós entramos com a parte 15 do discipulado do módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Lemos nos anteriores Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o que justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí nós lemos também o capítulo 5 de Sermão do Monte de Mateus, onde Jesus diz nos versículos 13 e 14, 13, vós sois o sal da terra. E depois ele fala no 14, vós sois a luz do mundo. Aí nós falamos sobre as críticas. Imagina se Jesus tivesse sido parado por causa das críticas. Imaginou? E também nós falamos para você imaginar quantas pessoas deixaram de ser sal e deixaram de ser luz porque alguém apontou o dedo criticando, falando que ela queria se mostrar, que ela queria isso ou aquilo. E Deus está dizendo para você, por esse discipulado, através desse recebimento do discipulado, se posicione, seja sal, seja luz. Quem capacita é Ele, e é Ele. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Então Deus está te chamando através desse discipulado e dizendo para você, se posicione, seja sal, seja luz. E Deus, Jesus, lá no livro de Apocalipse, diz para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, diz para a igreja de Laodiceia, tomara vocês fossem quentes ou frios, mas vocês não são nem quentes e nem frios. E quando Deus fala isso, que a cidade de Laodiceia, que ficava a 10 quilômetros da cidade de Herápolis e a 16 quilômetros da cidade de Colossos, e na cidade de Colossos ficavam as fontes de águas frias. E na cidade de Herápolis ficavam as fontes das águas quentes. E quando desciam, elas se encontravam em Laodiceia. E as águas geladas de uma cidade e quente de outra esfriavam e ficavam mornas. Tanto água quente quanto águas geladas têm o poder medicinal de curar. Tem gente que poderia ter muito mais o poder de cura, mas não tem por quê? Porque resolve levar uma vida morna. Seja você um crente de verdade, firme, diferente. Você precisa fazer a diferença. Também em Apocalipse 3,18, veja só o conselho que Jesus dá para a igreja morna. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Por que que ele diz, aconselho que compre ouro provado no fogo? Porque ela era uma cidade rica, e era um lugar que produzia muito ouro e tinha ouro físico, mas o ouro espiritual eles não tinham. E Jesus dizendo, vocês têm ouro material, mas espiritual vocês não têm. Eu aconselho que vocês comprem ouro purificado no fogo. E aí ele continua, para que enriqueças, para que você possa se enriquecer e comprar vestes brancas. E por que aconselha a comprar vestes brancas? Porque na cidade de Laodiceia também era a grande produção muito de lã. E lã é branca, produzia muita lã, vestes brancas, ou seja, vocês até têm fisicamente também lã branca, mas espiritualmente falando, vocês estão com as suas vestes manchadas. E continua Jesus, e que sejam que unjas os teus olhos. Por que ungir os teus olhos? Porque a cidade de Laodiceia também era grande produtora de colírio. Então Jesus usa as 4 características da cidade de Laodiceia, geográfica e cultural, porque Jesus é assim. A Bíblia
A palavra de Deus escrita em linguagem humana. Deus se acomoda na nossa realidade para fazer a gente entender a mensagem e não ter desculpa. Da mesma forma, quando falamos com uma criança, a gente fala a linguagem deles. Assim Deus fala conosco. Deus desce ao nível para que possamos compreender a palavra dele. E assim ele faz a Laodiceia. É desse jeito que ele faz. Deus desce ao nível deles. Deus entra na cidade deles. Deus desce ali usando figura de cultura e geográfica para falar com eles. Vocês são mornos. Eu queria que vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Sabe o que Jesus está falando? Vocês não têm peso nenhum aqui. Vocês precisam ser diferentes. E assim é para nós. Morno. Morno não é nem sal e nem luz. Esta cidade, ela era tão rica que em 37 a.C., depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto e eles nem precisaram nem de ajuda, nem de dinheiro dos imperadores para reconstruir. Os próprios milionários da cidade reconstruíram. Eles tinham ouro, eles tinham lã, eles tinham o melhor colírio da região, eles eram ricos e milionários. E, no entanto, espiritualmente, eles estavam fadados ao fracasso. Como nós já dissemos nos discipulados anteriores, não importa o que você tem na mão, importa o que você faz com aquilo que você tem. E Deus entregou grandes coisas para pessoas serem grandes na obra de Deus. E tem pessoas que vivem como se nunca fossem ter que prestar contas ao Senhor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são diferentes, precisam ser diferentes. Sim, o Espírito de Deus te manda nesse discipulado uma palavra e diz para você: você é sal da terra e luz do mundo. Em Mateus 21, de 28 a 32, diz de 2 filhos que o pai chamou o primeiro e falou: vai trabalhar na minha vinha. E ele falou: não quero, não vou. E ele se arrependeu e foi. Depois que o coração pesou, ele pensou e falou: eu vou trabalhar para o meu pai. E foi. E o pai fala para o segundo filho: vai trabalhar na minha vinha. E o filho fala: eu vou. Mas não foi. E no final das contas, Jesus faz a pergunta: quem foi que cumpriu o que obedeceu ao pai? Aquele que disse que não iria e foi. Então Deus, ele coloca algumas coisas em nossas mãos que é para a gente cumprir, mesmo que a priori você venha a desobedecer. Mesmo que esse discipulado você venha dizer: poxa, eu recebi convite e não fui, eu terceirizei a responsabilidade. O Espírito está dizendo para você: ainda dá tempo. Vai lá, não perca uma oportunidade. Seja diferente, seja luz, seja sal. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era jovem, o meu primo Radi, ele era superintendente da escola dominical da Igreja Metodista na Penha. Ele me chamou e falou assim no começo da escola dominical: você lê o Salmo 117 quando eu te chamo lá na frente, no momento das visitas? Na hora eu tremi, mas falei: vou ler sim, leio. E durante a escola dominical, isso foi no começo, eu comecei a tentar decorar 2 versículos só, o Salmo 117. E na hora que ele me chamou, as pernas tremeram. Eu não sei se era a unção do Espírito Santo, se era medo, reverência, respeito. Eu sei que foi o pontapé inicial. Ainda com medo das críticas, o Espírito Santo disse para mim: eu me alegrei com o seu posicionamento, vai e fala. E a partir dali, eu estava comprometido com o Senhor. E até agora, este mesmo Espírito Santo me orienta, me ensina, me consola e me põe à frente para fazer a obra, o legado que Jesus me deixou. Olha, nunca mais eu disse não para as oportunidades. E hoje eu sou um ganhador de almas para o reino de Deus. Por quê? O poder é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nunca mais eu disse não a uma oportunidade. E desde então eu tenho cumprido. E talvez você tenha feito como este filho, que o pai disse vai, ele disse não, e depois se arrependeu e foi. O Espírito Santo está dizendo para você:
eu coloquei algo nas tuas mãos e vou te cobrar. Seja sal da terra, seja a luz do mundo, seja diferente, para que o mundo veja em você a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu aguardo você na próxima semana com a parte 16 desse discipulado, a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Com carinho, até lá. Aleluia. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Quero andar após os teus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Quero andar, cante, após os teus passos. Levanta suas mãos, diga. Colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com a poderosa unção. Você, eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Eu não quero ministrar, cante, só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor.
que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. O que mais? Quero ser segundo teu coração. Cante agora. Pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua